dia, queridos. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando de ótica. Vocês lembram que nós vimos a aula passada? Nós falamos um pouquinho sobre os três princípios da ótica geométrica, né? Falamos que a luz só se propaga em... A luz só se propaga em quê, gente? Em linha... linha reta, né? Ah, você não estava, Vini? Depois dá uma assistida na gravação, hein? A luz só se propaga em linha reta. O que mais que nós falamos? Que quando dois raios de luz se cruzam, o que acontece com eles? Eles se juntam? Quando dois raios de luz se cruzam no espaço, o que acontece com eles? Se eu tenho dois raios de luz vindo de fontes diferentes e eles se cruzam no espaço, o que acontece com eles? Quem lembra? Nada. Eles continuam o seu caminho. Não. Que repelem o quê? Não. Que se juntam? Nada. Eles continuam no mesmo caminho. Não se junta nada, querido. Ó, isso é reflexo de dos namorados. Ó, a Mary já quer juntar a luz. Não, querido. A Mary não se junta. Eles continuam em linha reta. Então, quando cruzou, segue em linha reta. Eles não, como se não tivesse acontecido nada, né? Os raios são independentes. Então, quando eles se cruzam, não acontece nada. E eles são reversíveis, né? O mesmo sentido que um raio está indo, ele pode voltar. Então, o caminho do raio de luz é reversível. Ele pode ir e voltar pelo mesmo caminho. Tanto que se você vê uma pessoa através de um espelho, a pessoa também te vê através do espelho. Aí nós vimos isso semana passada, né? Hoje nós vamos falar sobre os espelhos. Por que eu não estou conseguindo compartilhar? Espera aí. Vamos lá. Ih, eu vou abrir o bate-papo do... Hoje nós vamos falar sobre os espelhos, sobre a reflexão e os espelhos. Olha que bonitinho, Bob Esponja. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Muito bem. Hoje eu vou olhar as mensagens aqui. Na aula passada eu fui burro e não vi as mensagens. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a reflexão e os espelhos planos, tá? E depois nós vamos fazer exercício. Hoje a gente vai fazer exercício, hein? Hoje dá tempo. Então, vamos falar sobre reflexão. Alguém tem ideia do que é reflexão da luz? Alguém tem alguma ideia? Acho que é meio intuitivo, né? Quando a gente fala, está refletindo, o que significa refletir? É quando ela reflete, ótimo, exatamente. O que significa falar aqui, por exemplo, algo está refletindo? Bate em algum lugar, ok, bate e faz o quê? Está chegando lá. É só bater que reflete? Tem que bater e voltar. Muito bem, Lana e Mary. Tem que bater numa superfície e voltar, né? Que nem o recalque, gente. Bate e volta para as inimigas. Então, ó, a reflexão é a mesma coisa. É um fenômeno óptico que ocorre quando a luz, claro, que aí nós estamos falando da luz, tá, gente? Então, a reflexão não é o recalque, mas também serve. Nós estamos falando da luz. A reflexão é um fenômeno óptico, é um fenômeno, tá? Que ocorre quando a luz proveniente de um meio homogêneo, na verdade, ele ocorre com qualquer tipo de onda, não é só com a luz, tá? Existem ondas que também refletem, ondas sonoras, o som também sofre reflexão, tá? Não é exclusivo para a luz. Mas como nós estamos falando de ótica agora, eu vou focar na luz, por enquanto, tudo bem? Mais para frente a gente vai falar das ondas. Aí eu volto a falar da reflexão de novo, só que para as ondas no geral. Por enquanto, nós vamos focar na luz. Então, o que é reflexão? Reflexão é quando a luz bate numa superfície, quando a luz vem de um meio homogêneo, bate numa superfície e retorna para o mesmo meio de onde ela veio. Por exemplo, a luz estava vindo do ar, bate numa parede e volta. Ou bate no espelho e volta.
tudo bem? Ou bate na superfície da água e volta. Então, a reflexão é quando a luz incide numa superfície e retorna para o mesmo meio, tá? Existem dois tipos de reflexão, a regular. A regular é quando a superfície é muito polida. E aí os raios de luz, se eu pegar um feixe de luz paralelo, um feixe de raios de luz paralelo, lembra que um conjunto de raios nós chamamos de feixe. Então, se eu pegar um feixe de luz, um feixe de raios de luz, todos paralelos, eles baterem numa superfície, quando eles refletirem, o que vai acontecer com esse feixe de luz paralelo? O que vai acontecer se a reflexão é regular? Ele vai voltar como? Ele vai voltar como? Também paralelo. Exatamente. Exatamente no mesmo ângulo e também paralelos, tá? Então, quando a luz incide na superfície, ela retorna também, os raios retornam exatamente paralelos com o mesmo ângulo de incidência. Então, essa superfície, ela é muito polida. A reflexão regular, ela só ocorre em superfícies polidas. Exemplo, vidros, espelhos, a superfície da água, desde que seja uma superfície bem retinha, também pode ser reflexão regular, tudo bem? Agora, a reflexão difusa é quando os raios de luz batem na superfície e a superfície não é tão regular. É uma superfície porosa ou áspera. É uma superfície que não é polida, não é lisa. E aí o que acontece? Cada um vai para um lado diferente. Essa aqui não obedece nenhuma relação. O raio de luz pode ir para qualquer lugar. Então, essa reflexão é difusa. O que vai depender se é regular ou se é difusa? Do tipo de superfície. Tudo bem? Por exemplo, a luz, quando bate numa parede é uma reflexão difusa. Agora, a luz, quando reflete num espelho, é uma reflexão regular. Então, se é regular ou difusa, depende do tipo de superfície, tá? Quanto mais lisa for a superfície, mais regular é a reflexão. E quanto mais áspera ou porosa for a superfície, mais difusa. Na água é regular, sim. Depende. Ó, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos da mesma superfície, água. Só que aqui, ó, aqui é regular, não dá para ver a imagem bem nítida, olha que bonita. Certo? E aqui é difusa. Tudo bem? Sentido não? Deu para entender a diferença? Sim? Claro que o que nós vamos estudar? Para a gente falar dos. Como a gente vai falar dos espelhos? Como a gente vai falar dos espelhos, qual dos dois tipos a gente vai focar? Na regular ou na difusa? Vamos focar na regular, tudo bem? Porque a regular é bonitinha, dá para a gente prever algumas coisas, falar sobre as imagens, falar sobre as características do espelho, então a regular é bonitinha. Então nós vamos falar da reflexão regular. A difusa não obedece nenhuma lei, é reflexão também, mas não obedece nenhum padrão. Então vamos falar da reflexão regular. Então aqui, vamos pegar um espelho. Como que a gente representa um espelho em física? A gente faz uma reta, claro, porque nós vamos falar dos espelhos planos. Então, espelho plano, a gente faz uma reta e a gente coloca uns tracinhos na parte que não reflete. Porque os espelhos têm dois lados, não tem? Sim? Normalmente os espelhos têm dois lados. Um que reflete, que é mais liso, e o outro que é opaco, que não reflete, o lado de trás, né? O lado que reflete a gente deixa sem nada, liso, que seria a parte de cima aqui, ó. E o lado que não reflete, a gente coloca os tracinhos indicando que esse lado aqui é o lado que não reflete. Deu para entender? Então, o que está indicando isso? Esse lado, o lado de cima é o que reflete e o lado de baixo é o que não reflete, certo? Aí aqui, ó, vamos supor que você tem vou pegar um raio de luz só. Então, vamos desenhar um raio de luz. Como que a gente representa um raio de luz? Com reta. E a gente coloca uma setinha para indicar o sentido. Tudo bem? Nós fazemos uma reta e colocamos uma setinha para indicar o sentido que ele está indo. Então, esse raio de luz está batendo aqui na superfície do espelho. Certo?
Quando ele bater na superfície, ele vai refletir, vai bater e voltar. Mas ele volta para o mesmo lugar? Não. Para desenhar o raio refletido, a gente tem que desenhar uma reta normal. O que significa reta normal? É uma reta imaginária, ela não existe, tá? Ela só é um guia para você desenhar o reflexo, é o seu orixá. É um guia para você desenhar o raio refletido. Então, a gente faz ela pontilhadinha. Por que eu estou fazendo essa reta pontilhada? Porque ela não existe, tá, gente? Ela não faz parte da luz. É só um guia para você conseguir desenhar o reflexo. Aonde estaria o reflexo? Do outro lado, com o mesmo ângulo em relação à reta normal. Aqui é o ângulo de incidência. Esse ângulo de abertura aqui é o ângulo da reta normal com o raio incidente. Esse é o ângulo que nós chamamos de ângulo de incidência. E ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão, que é esse aqui, do raio refletido com a reta normal. E aí você desenha o raio refletido. Faz sentido ou não? Essa reta normal é sempre perpendicular ao espelho. Estão vendo aqui? Vocês já viram esse símbolo, que é esse quadrado com ponto? Vocês já viram esse símbolo aqui, quadradinho com ponto? O que significa esse símbolo, quadradinho com ponto? 90 graus, muito bem. Significa 90 graus. Então, a reta normal, ela sempre faz 90 graus com o espelho. Sempre, gente. A reta normal, ela sempre faz 90 graus com o espelho. E ela é sempre onde bate o raio incidente, no mesmo ponto que bate o raio incidente. Aí você desenha a reta normal e o reflexo do outro lado. Tudo bem? Faz sentido essa reta normal? Por que tem que desenhar ela? Porque senão ia ficar torto, né? Você ia desenhar de qualquer jeito. Ainda a chance de sair torto é bem alta. Mas pelo menos aqui dá para... É como se você dobrasse a folha de papel. Então, por exemplo, se você pegasse um raio incidente, aí você dobra a folha de papel, aí o raio refletido sai exatamente no mesmo ângulo. Tudo bem? Aí nós temos duas leis da reflexão. Tem que ser simétrico, exatamente, Ana. Exatamente simétrico. Por isso que a gente desenha a reta normal, para ajudar a desenhar o raio refletido. Faz sentido? Por isso que existe, por isso que nós desenhamos a reta normal. E por isso que ela tem que ser pontilhada, tá, gente? Porque se eu apagar a reta normal, você tem o raio incidente e o refletido. A luz é essa aqui, tá? A luz é o raio incidente e o raio refletido. A reta normal não faz parte, é só um guia para a gente desenhar o reflexo. Aí, quais são as duas leis da reflexão? A reflexão obedece duas leis. Primeiro, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. O que significa ser coplanares? Significa que todos pertencem ao mesmo plano. Tudo bem? Pensa numa folha de papel. Cadê? Pensa, por exemplo, num livro. Você tem aqui um livro. Você tem aqui um livro. Aí, esse livro tem uma superfície, tem um plano. Vamos supor que a luz está vindo no plano desse livro. Está vindo nesse plano. Vai bater no espelho. Ela tem que refletir exatamente no mesmo plano que ela veio. A luz não pode vir por um plano e refletir para outro. Então, tem que ser exatamente no mesmo plano de incidência. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sempre. Desde que seja reflexão regular. Tudo bem? Se a reflexão for regular, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Sempre. O I é igual ao R. Faz sentido ou não? Olha, ele pisca. Essa bebida que pisca. Fala, Mary. Diga, diga, diga. Oi? Mary? Tá aí? Abre o mic, pode falar. Mais fácil. Isso, exatamente. Exatamente. Se ele está vindo na horizontal e ele vai bater no espelho, ele tem que refletir na mesmo plano, na mesma horizontal. Isso.
E o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão. Tudo bem essas duas leis, gente? Tudo bem essas duas leis? Claro que como a gente vai desenhar sempre numa folha de papel, como a gente vai desenhar sempre numa folha de papel, eles sempre vão estar no mesmo plano. Isso aqui a gente sempre vai desenhar numa folha, né? E a folha é o mesmo plano. Então não tem como a gente desenhar saindo da folha a luz, né? Não tem como a gente desenhar na folha e depois a luz saindo da folha. Então a gente sempre vai desenhar no mesmo plano. Mas isso aqui é importante, o ângulo de incidência sempre igual ao de reflexão. Para desenhar eles iguaizinhos, o que a gente faz? Desenha a reta normal ao espelho, a superfície do espelho. Essa reta normal sempre forma 90 graus com o espelho. E o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão. Tudo bem? Pro, e em relação Oi. ao sentido, tipo assim, o raio incidente ele tá indo para baixo e o refletido vai para cima. O sentido sempre vai ser o oposto? Sim, porque é uma reflexão, né? Então vai bater na superfície e voltar. Então sempre é um sentido oposto, sim. Beleza. Porque ele tem que ir em direção à superfície, bater na superfície e voltar. Então o sentido sempre muda. Muito bem, bem observado. O sentido do raio refletido sempre muda. Tudo bem? Algumas consequências, então. Essas são as duas leis da reflexão. Agora a gente vai falar sobre os espelhos, especificamente. Os espelhos de que tipo? Os espelhos planos. Porque semana que vem nós vamos falar dos espelhos tortinhos, que são os espelhos côncavos e convexos. Hoje nós vamos falar sobre os espelhos planos, que são retos. Tá? Algumas considerações. Vamos supor que você tem um ponto na frente de um espelho. Tá? Se você tem um ponto aqui, um pontinho O, na frente de um espelho, aqui é o espelho. Qual lado que reflete? O esquerdo ou o direito? Esquerdo. O esquerdo, porque é o lado que não tem os tracinhos. Então, o esquerdo reflete, o direito não reflete. Para eu desenhar a imagem desse ponto, esse ponto está na frente do espelho, ele vai gerar uma imagem, não vai? Quando você coloca um objeto na frente do espelho, esse espelho vai gerar uma imagem desse objeto. Uhum. Então, no caso, como o meu objeto é um ponto, esse espelho vai gerar uma imagem desse ponto. O que eu tenho que fazer para desenhar a imagem desse ponto? Nós precisamos traçar dois raios de luz. Anormal? Então, a gente... Oi? Anormal? Não, raios de luz. Eu vou desenhar dois raios de luz saindo do objeto. Pode ser qualquer um. Eu desenhei um que é perpendicular ao espelho, que é o mais fácil. Esse raio de luz é o mais simples. Ele vem perpendicular, bate no espelho. Isso aqui é o raio de luz, tá, gente? Esse rosinha aqui. E eu desenho outro raio de luz, que bate aqui. Como que eu vou desenhar o reflexo desses dois raios? Isso aqui são dois raios de luz. Como que eu desenho o reflexo? Você tem que desenhar as retas normais. Essa aqui é a normal do primeiro, pontilhadinha, e essa aqui é a normal do segundo. Certo? O primeiro raio de luz, quando ele bater aqui no espelho, ele vai refletir para onde? Para onde esse primeiro raio vai refletir? Para frente. Para frente e onde? À direita. Ele vai para frente? Ele vai atravessar o espelho? Não, ele tem que voltar. Para trás. Então. Ele vai voltar para trás. Para onde? Para a esquerda. Só que ele volta... Qual que é o ângulo de incidência aqui do primeiro? Qual é o ângulo de incidência em relação à reta normal? É zero. Porque ele não está exatamente em cima da reta normal. Qual é o ângulo de incidência aqui? Vai ser zero, porque ele está vindo perpendicular ao espelho já. Então, o ângulo de incidência é zero. Qual tem que ser o ângulo de reflexão? Também tem que ser zero. Zero. Então, o ângulo de incidência bateu, vai refletir exatamente em cima dele. E o outro bate aqui, o ângulo de incidência não é zero. Ele bate aqui e reflete com o mesmo ângulo do outro lado. Sei lá, 10 graus aqui. Não, acho que seria uns 30 graus aqui. Então, os 30 graus refletiu aqui com os 30 graus também. Deu para entender? O que são esses verdinhos? O que são essas retas verdinhas? São os raios refletidos. Ó, então, eu vou voltar.
Aqui tem dois raios que estão incidindo no espelho. Aqui tem as duas retas normais. E o verdinho são os reflexos. Deu para entender como desenha o reflexo dos dois? Sim ou não? Deu. Aí, Sim. Se eu como esticar os dois... Oi, fala. tipo, como que a gente sabe onde parar com a reta? Ah, ela não para, ela vai embora, né? Você desenha até onde você... Ah, então pode ser, tipo, sei Porque lá, parar em qualquer ponto. sim, o reflexo, o raio refletido, ele vai embora, né? Bateu, refletiu e vai embora. Agora, como que eu desenho a imagem? Onde vai estar a imagem desse objeto? Vai estar no cruzamento dos dois raios refletidos. Esse aqui refletiu para cá. Eu vou esticar esse raio do outro lado do espelho, e esse aqui que refletiu, eu vou esticar do outro lado do espelho também. Onde eles se cruzam? Aqui atrás do espelho. Por que eu estou colocando pontilhado? Porque não faz parte do raio de luz, hein? O raio de luz refletiu. Eu só estou esticando para ver onde eles se cruzam. Cruzou aqui. Aqui está a imagem, atrás do espelho. É por isso que quando a gente se olha no espelho, onde fica a nossa imagem? Quando a gente se olha no espelho, onde fica a nossa imagem? Dentro do espelho, atrás dele, não é? Quando eu falo atrás, eu quero dizer dentro, tá, gente? Dentro do espelho, só que atrás. É um universo virtual que a gente não tem acesso, né? É um universo que fica dentro do espelho, virtual. Aí, então, nós temos aqui o objeto e a imagem. Certo? A imagem, ela sempre se forma no cruzamento dos dois raios refletidos. No cruzamento dos raios refletidos se forma a imagem. Muito difícil ou não? Deu para entender? Tá, voltando. O que eu fiz? Tem o espelho e tem o objeto. Desenhei dois raios de luz. Quaisquer. Pode ser qualquer dois raios de luz, gente. O mais fácil de desenhar é sempre esse que bate perpendicular. Por quê? Porque ele reflete de volta no mesmo sentido, na mesma direção, só que no sentido contrário. O outro bate aqui, desenha a reta normal, reflete aqui. Esticando os dois, você vai ter onde eles se cruzam. Esse ponto onde os dois se cruzam é a imagem. A imagem está aqui desse ponto. Esse é o objeto, essa é a imagem. O que vocês conseguem perceber em relação ao objeto e à imagem? Eles têm a mesma distância entre o espelho? Eles estão à mesma distância do espelho, exatamente. Então, ó, quando você está a 10 centímetros do espelho, a sua imagem se encontra a 10 centímetros atrás do espelho. Dentro do espelho, né? Mas atrás, quer dizer, é no universo atrás do espelho, né? Então, essa é outra conclusão que nós chegamos. Sempre que você tem um objeto, a imagem ela está na mesma linha que esse objeto e na mesma distância. Tá? A imagem e o objeto, eles estão sempre à mesma distância do espelho, na direção normal do espelho aqui. Eles estão sempre na mesma distância. Faz sentido ou não? Faz. Sim? Então, se você está a 10 centímetros do espelho, sua imagem está a 10. Se você se afasta do espelho, o que acontece com a sua imagem? Ela também se afasta, por isso que ela vai diminuindo, não vai? Se você se afasta do espelho, a sua imagem no espelho não vai diminuindo? Sim. Por que ela está diminuindo? Porque você está se afastando, a sua imagem também está se afastando. Certo? Ou não? Certo. É por isso também que quando a gente se afasta, por exemplo, sei lá, num espelho que está numa altura que muito perto você não consegue ver seu pé. Aí você se afasta para conseguir ver inteiro. É por isso? Isso, a gente já vai discutir isso daqui a pouquinho, exatamente. Mas é a mesma coisa. Exatamente. E se for um objeto maior? Aqui nós vimos um ponto, né? Um ponto é o mais simples de desenhar, gente. Se você tem um ponto na frente do espelho, é o mais simples de desenhar. É só pegar a mesma reta aqui, ó, e colocar a imagem aqui. Você nem precisa desenhar os raios de luz, na verdade. Você não precisa fazer todo esse caminho que eu fiz para achar a imagem. Aqui eu mostrei para vocês como que eu acho a imagem, né? Você desenha dois raios de luz, reflete, cruzou, a imagem está aqui. Se você quiser desenhar perfeitinho, seria assim. Mas você pode fazer direto, obviamente. Se eu te der um ponto e um espelho, como que você faria para achar a imagem? Pega uma régua aqui, na mesma linha, aí a imagem estaria aqui à mesma distância.
certo? Muitos exercícios de vestibular dão esses exercícios em papel quadriculado. Eles colocam fundo quadriculado para facilitar, porque não tem como usar... Pode usar régua no vestibular? Eu nunca sei. Acho que pode, né, se for transparente. Olha, eu acho que depende, viu? Os que Nossa, eu faz fiz tempo que eu não vou. primeiros não deixavam entrar com régua. Não lembro. Eu acho que talvez na segunda fase possa, não sei. Vou dar uma olhadinha nas regras, faz tempo que eu não vejo. A Unesp Qualquer permite, né? coisa, é só usar a caneta como régua, dá certo. Também. Também. É uma boa. Tem vestibular, a Unicamp deixa. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu passo com certeza para vocês na próxima aula. Mas é sempre bom já providenciar uma regra, bom que seja transparente, né? Acho que se for transparente é melhor. Não tem tanto problema. Então, aqui a distância é exatamente a mesma, né? A distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem. Então, isso aqui é bem simples de desenhar. Acho que na segunda fase, principalmente, eles autorizam, porque às vezes cai desenho na segunda fase. Agora, se você tem um objeto que é grande, um corpo extenso, então, o que é um corpo extenso? Um objeto grande, comprido. Vamos supor que esse objeto grande está na frente do espelho. Como que você faz para desenhar a imagem sem ficar desenhando os raios de luz? Como que a gente faz para desenhar a imagem sem desenhar os raios de luz? Aí você pode pegar as extremidades do objeto, a ponta da seta não está mais perto do espelho? A pontinha da seta não está mais perto do espelho do que o fundo? Do que a parte de baixo? Sim, então, ó, você pode pegar então as duas extremidades e desenhar a mesma distância. Então, aqui, a parte de baixo está mais longe, vai ficar mais longe. A parte de cima está mais perto, vai ficar mais perto. Como que ficaria a imagem? Ficaria assim. Sim? O que a gente pode concluir sobre isso? Que a imagem e o objeto eles têm o mesmo tamanho. A imagem e o objeto sempre têm o mesmo tamanho. Tudo bem? A imagem e o seu objeto sempre vão ter o mesmo tamanho de altura. Sempre. Tá? Porque o espelho plano não é capaz de ampliar e nem diminuir a imagem. Ah, mas quando eu me afasto, parece que a imagem está diminuindo. Mas é porque você está se afastando. Isso acontece com qualquer coisa, né? Se eu pegar essa caneta aqui, se eu me afastar, se eu deixar essa caneta aqui parada e me afastar, vai parecer que ela está diminuindo, não vai? Tanto que tem gente que até fotografa segurando aquela torre. Já viram as pessoas que vão para pobre, né? Que vai lá para a Europa, aí fica segurando, tira aquela fotinha segurando a Torre Eiffel. Todo mundo já viu isso? Um monte de gente faz isso, gente. Então, você vai lá, aí você tira a fotinho segurando o prédio, segurando o negócio. Isso acontece sempre, né? Por que isso acontece? Porque quando você se afasta, aparentemente o objeto diminui de tamanho. Quer dizer que ele está diminuindo de tamanho? Não. Essa caneta, se eu me afastar dela, ela continua tendo o mesmo tamanho. Mas aparentemente ela vai diminuindo. A mesma coisa acontece no espelho. A imagem e o objeto sempre têm o mesmo tamanho. Mas, claro, que se você se afastar, aparentemente a imagem vai estar diminuindo. Mas, na verdade, ela tem o mesmo tamanho que o objeto, sempre. Faz sentido isso ou não? Deu para entender? Deu. Sim. É diferente dos espelhos esféricos, que a gente já vai falar na próxima semana. Então, resumindo, quais são as 4 características que toda imagem de um espelho plano tem que ter? Então, resumindo, 4 características que as imagens dos espelhos planos têm. A imagem é virtual. O que significa ser virtual? Que ela está no universo atrás do espelho, ela não se encontra no nosso plano, ela se encontra num outro plano virtual, que é atrás do espelho. A imagem é enantiomorfa. Ela é invertida da esquerda para a direita, não é? Ó. Essa setinha não está apontando para a direita, a imagem está apontando para a esquerda. A imagem ela é sempre reversa. Ela não é invertida de cabeça para baixo, mas ela é reversa da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Sim? Isso se chama enantiomorfismo. Olha que nome lindo que você dá para o seu filho. Enantiomorfismo.
Chama o seu filho de enantiomorfo. Ai, tadinho. Aí quer dizer que ele é torto, que ele é invertido. Então, ó, chama enantiomorfa da esquerda para a direita. É invertida. Por isso que quando você levanta sua mão direita na frente do espelho, como você está olhando de frente, a sua imagem parece que está levantando qual? Se você levanta a sua mão direita, a sua imagem parece que está levantando a esquerda, a sua esquerda, né? Você está levantando a direita, mas como é um reflexo que fica de frente, a sua imagem parece que está levantando a esquerda dela. Sim? Justamente porque a imagem é reversa da esquerda para a direita, porque ela é um reflexo. Tem o mesmo tamanho que o objeto, a imagem sempre tem o mesmo tamanho que o objeto e ela se encontra à mesma distância do espelho que o objeto. Então, a imagem tem essas 4 características. Ela é virtual, ela é enantiomorfa, reversa, ela tem o mesmo tamanho que o objeto e ela se encontra à mesma distância que o espelho, do espelho que o objeto. Faz sentido? Sim? Alguma dúvida nessas características, gente? Alguém não entendeu alguma dessas características da imagem? Alguém não entendeu alguma dessas características? Claro que o exercício complica um pouco. A gente já vai ver os tipos de exercícios que podem aparecer. Só para a gente terminar a parte teórica, essa parte teórica é curtinha, tá, gente? Não tem muito segredo. É exatamente as leis da reflexão, não tem muito segredo. Então, voltando lá, as leis da reflexão, o raio incidente e o refletido tem que ter o mesmo ângulo, sempre o mesmo ângulo, e as características da imagem. A imagem ela tem que ser a imagem tem que ser virtual atrás do espelho, ela tem que ser reversa da esquerda para a direita, ela tem que ter o mesmo tamanho que o objeto e ela se encontra à mesma distância do espelho que o objeto. E aí, só para a gente terminar, nós podemos falar do campo de visão. O que uma pessoa, que região do espaço uma pessoa enxerga quando ela olha para um espelho? Isso vai depender do tamanho do espelho, concordam, gente? Ou não? O que vai depender o quanto a pessoa enxerga aqui do espaço na frente do espelho? Vai depender do tamanho do espelho, sim ou não? Acho que é meio óbvio, né? Se você coloca um espelho na parede inteira da sua casa, você vai enxergar um monte de coisa. Se você coloca um espelho de 10 centímetros, você vai chegar a uma região pequenininha. Então, o seu campo de visão depende de onde você está e do tamanho do espelho. Então, o campo de visão, ele muda de acordo com a posição que você está e com o tamanho do espelho. Como que eu consigo saber, então, qual é o meu campo de visão? Então, vamos supor que você está aqui. Você é esse ponto aqui, ponto O. Você está aqui nesse ponto. O espelho ele tem esse tamanho aqui. Certo? Para você desenhar o campo de visão, você pode pegar a sua imagem, que está atrás do espelho. Meu cachorro latiu. Você pode pegar a sua imagem, que está atrás do espelho. A que distância está a sua imagem? A que distância fica a sua imagem do espelho? A mesma distância de você do espelho. A mesma distância de você do espelho. E na mesma reta, né? Perpendicular. Então, você pode pegar a sua imagem aqui, na mesma reta perpendicular ao espelho. Essa sua imagem aqui. Sua imagem está na frente do espelho. E aí, você pode pegar 2 raios de luz, 2 retas que vão sair aqui da sua imagem e vão passar pelas bordas do espelho. Então, você pode pegar 2 retas que saem da sua imagem e passam pela borda do espelho. Certo? Ou seja, o que você vai estar vendo na frente do espelho? Toda essa região que eu pintei aqui, ó. Toda essa região aqui você vai estar vendo na frente do espelho. O que tiver fora dessa região, você não enxerga. Você é essa pessoa que está aqui na frente. Tudo bem? Aí você pode pegar a sua imagem, pegar 2 retas que passam pela borda do espelho. Por que pela borda? Porque a gente quer ver o extremo que a pessoa consegue enxergar, né? Espera aí, que meu cachorro está latindo. Quieto. Como se ele me obedecesse, né, gente? Então, aqui, ó. Vou pegar 2 retas que passam pela borda do espelho. E aí eu tenho aqui
esse é o campo de visão do observador. E aqui eu tenho, por exemplo, se você tiver uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, A, B e C. Quais dessas pessoas você enxerga? A, B ou C? Quais A você e vai a B. enxergar? Você vai enxergar as pessoas A e B. Por quê? Porque elas estão dentro do seu campo de visão. A pessoa C está fora do seu campo de visão. Então, pelo espelho, você não vê ela. Faz sentido? Faz muito Sim. sentido. Sim. Bem simples, tá? Então, A e B podem ser vistos por reflexão, pois estão dentro do campo de visão do observador. Então, é bem simples o caminho, tá, gente? Então, ó, você tem um objeto que está na frente do espelho, vou relembrar. Você pega a imagem sua, você vai pegar duas retas que passam pelas extremidades do espelho, que saem da imagem, né? Passam pelas bordas do espelho. Aí toda essa região aqui é o que você enxerga na frente do espelho. Se você tiver 3 pontos aqui, você vai enxergar o A e o B, porque estão dentro do seu campo de visão, e o C está fora. Então, o C você não enxerga. Tá? Pelo espelho, tô falando, tá, gente? Pelo espelho. É isso aqui, tudo bem? Vamos fazer exercícios? Uhum. Olha, hoje sobrou bastante tempo para a gente fazer exercícios. É que a teoria é bem simples. Não vai que a prática complica um pouquinho, mas a teoria é bem simples. Então, vamos lá. Vamos aos exercícios. Alguém tem alguma dúvida sobre espelho? Espelho plano? Por enquanto tá de boa. Tá. Deixa eu parar o compartilhamento, então. Pronto. Agora eu vou compartilhar o meu iPad. Muito bem. Eu coloquei para vocês uma lista de exercícios sobre espelhos. Está lá no nosso Drive. Deixa eu abrir aqui. Não, esse aqui é do meu colégio. Lá na pastinha do nosso Drive. Ops, arte não. Aqui lá na pasta de Física, Física A. Eu já coloquei essa apresentação para vocês, tá? Eu coloquei em PDF porque em PowerPoint ele desconfigura tudo. Então, eu coloquei em PDF, tá? Não tem as animações, mas é que ele desconfigura tudo. A menos que eu coloque em PowerPoint e vocês baixem, não abram direto do Drive. Mas eu vou deixar em PDF. Se alguém quiser em PowerPoint, me avisa que eu mando. Aqui eu coloquei uma lista, tá, gente? Ó, essa aqui, ó, lista de exercícios, reflexão espelho plano. Aula 8, tá? Tem 16 exercícios, a gente vai fazer alguns, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem. Vamos ver, qual que a gente... Vamos começar pelo primeiro. Vou começar pelo primeiro aqui. Deixa eu tirar um print. Peraí. Acho que hoje eu vou deixar fundo branco, que é melhor. Então, eu vou... Aqui. Esse é o exercício 1 da lista. Então, vamos lá. Esse é da FUVEST, tá? Ele já dá para ver bem aí? Dá para ver bem minha tela? Aham. Sim? Então, fechou. A figura, vamos ver aqui.
A figura adiante representa um objeto A, colocado a uma distância de 2 metros de um espelho plano S. Então, aqui está o espelho, ó. Esse aqui é o espelho. Aqui está o objeto A, que está aqui na frente do espelho, a 2 metros de distância do espelho. E uma lâmpada L, colocada a distância de 6 metros do espelho. Então, aqui tem uma lâmpada que está a 6 metros na frente do espelho. Desenhe o raio emitido por L e refletido em S que atinge A. Explique a construção. Então, eu quero que você desenhe o raio emitido pela lâmpada, que vai ser refletido pelo espelho e que atinge o objeto A. E aí, como que eu posso fazer para desenhar este raio de luz? Faz a imagem, aí faz... Eu posso fazer a imagem de quem? Da lâmpada ou do objeto? eu acho que Vai. da lâmpada, por estar perguntando raio refletido. Não sei. Tanto faz, Eu na acho que é da verdade. lâmpada, aí depois você faz pela reflexão do espelho para ver se pega no objeto A. Pode ser, mas eu vou desenhar o do objeto. Porque o raio não vai sair da lâmpada. E ele tem que sair da lâmpada e chegar no objeto, não é? Então, eu vou desenhar a imagem do objeto aqui. A que distância vai estar a imagem do objeto? 2. Não, pera. A 2. 2 metros. 2 metros aonde? Atrás do espelho, a mesma distância. Então, aqui, eu vou pegar mais ou menos a mesma distância, a imagem estaria aqui. A imagem estaria aqui. É isso? Isso. Normalmente teria o quadriculado aqui para desenhar bonitinho, tá, gente? Como não tem, vai no olho mesmo. Então, aqui está a imagem. A imagem, a gente sempre costuma colocar a linha, porque é a imagem do ponto A, não é? Tá, vou desenhar, peraí. Deixa eu fazer melhor aqui. Tá, aqui seria o A', que é a imagem do ponto A, que está à mesma distância, 2 metros de distância. Na mesma reta, né? Sim? Sim, aí... Qual seria o raio? O raio de luz, ele tem que sair da lâmpada, ele vai sair da lâmpada, bater no espelho, refletir e chegar no objeto, né? Mas para isso ele tem que estar ligando a lâmpada com a imagem a imagem do objeto. Então você vai pegar uma reta e vai ligar aqui, ó. Deixa eu desenhar retinho. Aí você vai ligar a lâmpada. Peraí, ficou feio. Vou ligar a lâmpada com a imagem. Nossa, que torto. Aí vai fazer o raio de... não é reflexão, é... Esse é o que está incidindo. O raio de reflexão da parte que tá aqui, do que bate no espelho até o objeto. Isso. Agora é só pegar o ponto que bate no espelho. Então, eu vou pegar o ponto que esse raio de luz bate no espelho e tem que chegar no objeto, não tem? Então, agora você liga o ponto que sai do espelho e chega no objeto. Então, aqui, esse é o raio de luz, esse é o raio que incide. Esse é o raio que incide, RI. Nossa, cocôzinho. Esse é o raio que incide e esse é o raio que reflete. Faz sentido ou não? Faz. O ideal seria essa parte aqui, desenhar pontilhada, porque está atrás do espelho. Mas eu não estou conseguindo.
Aqui. Não consigo apagar tudo. Não consigo. Bom, é assim. Tudo bem? Deu para entender ou não? Deu para entender. Esse é o caminho mais simples. Então, ó, desenha a imagem, o raio de luz tem que sair do objeto, tem que sair da lâmpada, bater no espelho e voltar para o objeto. Então, você pode ligar a lâmpada com a imagem do objeto, você pode ligar a lâmpada com a imagem do objeto, aí você traça a luz até o espelho e depois você traça o reflexo a partir de onde bate no espelho. No item B, calcule a distância percorrida por este raio. Agora complica. Professor, Oi. é que, tipo, no item A, tá falando explique a construção. Seria, tipo, teria que escrever além de desenhar? Tipo, Teria que explicar o que você fez, né? Então, você teria que explicar, eu peguei a imagem do objeto que se encontra à mesma distância do espelho, e aí eu tracei uma reta que liga a lâmpada com a imagem do objeto, aí o raio refletido vai ser aquele que bate no espelho, nesse ponto, e o seu reflexo, aí eu liguei o ponto que bate no espelho com o objeto, e esse seria o raio refletido nesse ponto. Então, ele bate aqui nesse ponto, reflete e chega lá, do outro lado. Tudo bem? acho que deu para entender. Vamos para o item B. Calcule a distância percorrida por este raio. E agora complica. Eu quero saber a distância percorrida, ou seja, essa distância aqui, que seria esse caminho da lâmpada até o espelho, e esse caminho aqui, que seria do espelho até o objeto. Então, eu quero saber quanto vale D1 mais D2. Dá para fazer um Pitágoras, não dá? Fazer um triângulozão. Porque, Isso, a gente tem que achar... Exatamente. A gente tem que achar triângulos aqui, ó. Aonde que você viu um triângulo, Meli? Então, é porque a mesma distância da imagem até o espelho é a do objeto até o espelho. Então, dá para pegar a reta que ele faz, o raio que ele faz até a imagem, porque a gente já tem os dados de como que vai ficar a base do triângulo. E aí faria um triângulozão, que aí ia dar 6, né, na base, 6 mais 2, né, que é da parte que chega da imagem, ia dar 8 de base, e é 6 de altura, porque na imagem para certinho nos 6 metros. Aí... Isso, arrasou! Chuchu! Olha, vocês conseguem ver, é um pouquinho difícil de enxergar isso. Nossa, mas consegui enxergar rápido. Mas a gente pode pegar aqui, ó, essa distância D2, que seria o caminho do raio refletido, é a mesma desse lado, não é? É a mesma distância do outro lado, porque é um reflexo, né, gente? Não é a mesma distância? Então, esse D2 aqui seria a mesma distância aqui. Então, eu posso pegar esse triângulo aqui, ó. Porque qual seria a base desse triângulo? Seria 6 mais 2. Seria 8 metros. Qual seria a altura desse triângulo? É a distância da lâmpada, é a altura da lâmpada até o A, né? Seria 6 metros. E aí a gente quer saber a hipotenusa. Não precisa nem fazer conta, porque dá para ver que é 3, 4, 5. É um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. É um múltiplo de 3, 4, 5. A hipotenusa seria 10 metros. Mas vamos fazer, né? Vai que alguém não lembra. Então, aqui seria a hipotenusa, x. Então, eu ficaria com x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pitágoras. Então, a gente faz um pitch. Olha, é quase um pix, mas é um pitch. E aí, quanto que é 6 ao quadrado? 36 mais 64 dá 100. Então, x ao quadrado é igual a 100.
X é raiz de 100. Quanto que dá o X? 10 Dá 10 o quê? metros. 10 o quê? 10 metros. Alguém não enxergou isso, gente? Alguém não enxergou esse triângulo? Ficou muito confuso? Conseguiu? Basicamente, gente, em ótica aqui, tudo que a gente vai ver é basicamente enxergar triângulos, tá? Tem que forçar o cérebro para ver os triângulos. Então, aqui você tem esse triângulo maior. E aí dá para a gente fazer o pitch. Então, qual seria a distância percorrida por esse raio? Seria 10 metros. Próximo. Posso avançar? Professor, só uma pergunta sobre a questão. Como não está pedindo para explicar na B, então é só colocar, tipo, a distância percorrida é de 10 metros. Não precisa falar, foi feito isso para chegar nisso. Não, como é uma questão dissertativa, você tem que mostrar o raciocínio, obviamente, né? Você tem que escrever. Se é uma questão de, no caso aqui, seria uma questão de segunda fase, né? Se é uma questão de segunda fase, você tem que escrever, sim. Você tem que falar como que você chegou nesses 10 metros. Então Não mesmo pode se não estiver, tipo, pedindo para explicar como você chegou, tem que falar. Sim, sim. É que é uma questão escrita, né? Se fosse de alternativa, obviamente, você ia assinalar a alternativa. Né? Vamos lá para... Vamos para 2. 2 é da Unesp. Qualquer dúvida, vocês me parem, hein, gente? Vamos para 2. Vou colocar aqui a imagem. Aqui, ó. Um estudante veste uma camiseta em cujo peito se lê a inscrição seguinte, Unesp, obviamente. Reescreva essa inscrição, a pessoa estava bem criativa na hora de fazer essa questão, né? Reescreva essa inscrição na forma que sua imagem aparece para o estudante quando ele se encontra frente a um espelho plano. Então, eu quero que você reescreva como que seria essa inscrição quando uma pessoa olhar para essa... estiver de frente para um espelho. Ela vai ver a palavra Unesp certinha? Como que vai aparecer a palavra Unesp? Ao contrário. Reversa da esquerda para a direita, né? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, como que a gente pode desenhar? Um jeito mais fácil de desenhar é você colocar um espelho na frente da palavra. Então, escreve aqui. Então, você escreve a palavra Unesp. E aí você desenha um espelho aqui. Ele não fala de distância. Não interessa a distância aqui, tá, gente? Aí, como que eu desenho a imagem? Você vai pegar cada letrinha e desenhar a mesma distância. Mas só que, por exemplo, o P que está mais... A ponta do P que está mais perto, tem que ficar mais perto também. Então, ele vai inverter a letra inteira aqui, ó. Então, vai ficar o P... Aí, o S é difícil. S, é assim? É, né? Sim. S, o E... É legal fazer isso aqui, é gostosinho. Aí, o N fica assim... Depois, ele sobe assim, né? É isso?
Isso. Pensa que seria uma reta aqui, né? O N você tem assim. É uma reta, aí você tem que desenhar assim. É, assim, tá certo. Isso. E o U, a U é fácil. Ou fica igual. O U fica igual porque ele já é simétrico. Então fica assim. Como que a pessoa enxergaria? Então, desse jeito aqui, ó, na frente do espelho. Sabe uma coisa legal de fazer? Você pode escrever a palavra invertida e coloca na frente de um espelho, gente. É uma legal para testar. Escreve invertido e coloca na frente de um espelho. Quer ver? Vamos ver se eu colocar aqui, ó. Ó. Ó, tô colocando na frente da câmera, estão vendo? Olha ali na minha câmera. Como que tá o laranja para vocês? Ah, o O laranja. laranja tá normal? Não, tá ao contrário. Tá do mesmo jeito. Ah, para mim tá normal. Acho que é a configuração da câmera, peraí. Era para aparecer o contrário para vocês. Calma aí, calma aí. Ah, eu acho que a minha câmera está com configuração para reverter. Mas eu não sei como mudar isso agora. Mas enfim, gente, vocês podem escrever e coloca na frente de um espelho que você vai ver que ela fica normal. A palavra que está normal fica ao contrário. A palavra que você escreveu ao contrário fica normal. Tentem fazer isso depois. Ou agora, se quiser fazer. É Tem uma aquelas legal. questões, tipo, ou assim com a palavra, ou aquelas que falam da ambulância, né? Que é escrito. Isso. A palavra ambulância, ela vem escrita ao contrário, né? Para quando as pessoas olharem pelo espelho retrovisor do carro, verem a palavra normal, né? Todo mundo já reparou isso? A palavra ambulância, ela vem escrita ao contrário no capô da ambulância. Porque quando a pessoa olhar pelo espelho retrovisor, ela vai enxergar a palavra normal. Ah, não sei, porque não consigo mudar agora. Mas enfim, gente, é isso. Vamos lá, no item B. O item B é fácil. O item B é fácil. Suponha que a inscrição esteja a 70 centímetros do espelho e que cada letra da camiseta tenha 10 centímetros de altura. Qual a distância entre a inscrição e a sua imagem? E qual é a altura de cada letra da imagem? Qual seria a distância entre a inscrição e a sua imagem? Quanto seria, gente? 140 centímetros. Por quê? Porque a distância até o espelho é igual. Então, quando ele está perguntando do objeto até a imagem, vai ser o dobro. Isso, cuidado com a pergunta, hein? Eu estou perguntando a distância entre a inscrição e a imagem. A distância entre a inscrição e a imagem é de 140 centímetros. Por quê? Porque como o objeto está a 70 centímetros do espelho, a imagem fica a 70 centímetros também do espelho. Então, do objeto até a imagem é o dobro. Certo? Ou não? Certo. Porque do objeto até o espelho é 70. E da imagem até o espelho é 70 também. Então, do objeto até a imagem é 140. E qual é a altura de cada letra? 10 centímetros. A altura da letra é 10 centímetros. Por quê? Porque a altura da imagem tem que ser a mesma do objeto. Isso, como o espelho é plano, a altura da imagem é a mesma do objeto. Fácil, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Beleza? Vamos Beleza. para outro exercício. Vamos ver mais. Vamos complicar. Está muito fácil. O 3.
Pode ser o 3. Vamos lá, o 3. Mas por que ele mudou de página? Então, vamos lá, 3. Aqui, da Unifesp. A figura 1, tá dando para ver bem, hein? Tá muito pequeno. A figura 1 representa um objeto e 5 espelhos planos. Então, você tem 5 espelhos na frente de um objeto. Então, tem o espelho 1, 2, 3, 4, 5. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Bom, acho que a mais fácil é qual? A espelho 1. Como que ficaria a imagem do espelho 1? Do mesmo jeito, não é? Do mesmo jeito que ela está para cima, né? Se eu reverter a imagem, vai continuar para cima, porque ela não inverte de ponta cabeça, hein? Então, a gente pode eliminar a E. A imagem tem que ficar para cima, obviamente. Oi? 5 também, então, né? E o 5 também, exatamente. Então, a gente pode eliminar só a E, por enquanto. O que mais? E o 3? Como que ficaria no 3? Porque agora o espelho está em cima, né? Agora fica ao contrário, quer dizer, de Fica cabeça pra para baixo. E como a ponta da seta está mais perto do espelho, a ponta da seta na imagem tem que ficar mais perto do espelho também, a mesma distância, né? Então, se eu desenhar a imagem, vai ficar apontando para baixo. Faz sentido? Ah, mas professor, você falou que ela não inverte de cabeça para baixo. É que nesse caso o espelho está em cima do objeto, hein, gente? Então, nesse caso, ela ficou de cabeça para baixo, mas na verdade ela está invertendo da esquerda para a direita, porque o espelho está deitado, né? Sim ou não? Fez sentido o que eu falei? É isso. Sim? Então, ó, qual que a gente pode eliminar? A gente pode eliminar C. Ah, que bom, né? Ainda sobra 3 opções. Bom, vamos lá. Vai ter que fazer o 2 e o 4, não tem jeito. Então, ó, o 2, como que ficaria a imagem no espelho 4? É a mesma coisa, tem que pensar na mesma lógica, gente. Pega a ponta está mais perto do espelho. Ela vai ter que ficar mais perto do espelho, a mesma distância. E a base está mais longe. Que tem que pegar na mesma reta, tem que pegar perpendicular ao espelho, não tem? Tem que pegar a distância perpendicular ao espelho. Aonde vai estar a base aqui? Aí A ela base vai vai estar aqui. tipo o exemplo da B? Não. Ela vai ficar apontando para onde? Pra esquerda. Não, pra frente. Ué, calma aí, que tem alguma coisa errada. Ela não vai ficar na diagonal, não? Não, certo, certo. Não, ela vai ficar para a direita, ó. Se a gente pegar... Pensa numa folha. Se você fizer numa folha, é mais fácil. Quando você tem um objeto aqui, o espelho está 45 graus. Se você dobrar a folha, a imagem vai ficar exatamente na horizontal. Por quê? Porque esse ponto está mais perto. Vai ficar aqui. A ponta da seta vai ficar aqui, ó. E a base da seta está mais longe. Então, a base vai ficar exatamente aqui, ó. Então, ela vai ficar na horizontal, para a esquerda. Faz sentido ou não? Fez. 6. Então, ela vai ficar aqui... Bom, de qualquer jeito, não é a 4.
não é essa aqui, né? Então, a única opção seria a alternativa A. A mesma coisa aqui desse lado, ó. Se você desenhar a ponta que está mais perto do espelho, a ponta vai ficar aqui. E a base que está mais longe, a base vai ficar mais longe também. Então, ela vai ficar para a direita, aqui. Então, alternativa A. Tudo bem? Sim ou não? Alguém não entendeu? Então, eu entendi, só que eu acho que eu não ia conseguir desenhar direito isso. Não. É porque como o espelho está na diagonal e o objeto está na vertical, quando você inverter, a imagem vai ficar exatamente na horizontal. Então, ó, o espelho está aqui, o objeto está aqui. A ponta está mais perto do espelho, então ela vai ficar mais perto do espelho. A base está mais longe. E aí, quando você inverter, vai ficar exatamente na horizontal o objeto. A imagem. Se fosse com régua é mais fácil. Esse aqui com régua é bem mais fácil. Que dá para você medir certinho, né? Com a régua você poderia medir certinho, dá certinho, exatamente na horizontal. Próximo. Qual que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer com vocês esse aqui, ó, da Unicamp. Vou fazer o 9. O 9 da Unicamp aqui, ó. E o ruim é que esse está cortado. Vou ter que copiar 2 vezes. Professor, você vai fazer esse que tem a fotinha do cara na barbearia? Vou. É que foi um que quando caiu eu errei, e quando repetiu num simulado eu errei de novo. Faremos. Caramba, tô selecionando errado. Espera aí. Próximo. Vou fazer o 10. Qual o número que eu falei mesmo? Já esqueci, gente. É a idade. É o 9, né? O 9, isso. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá, exercício 9. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. Então, você tem aí o espelho plano, retrovisor, na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Então, a altura do centro do espelho coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... Então, ele quer que você fale quais pontos poderão ser vistos pelo motorista. É um caso de... O que eu tenho que fazer para descobrir quais pontos vão ser vistos? O campo de visão? Tem que ver o campo de visão de quem? Campo de visão de quem, gente? Do objeto? Do motorista, né? Do motorista. Né? Que é o objeto que vai estar olhando pelo espelho. Como que vocês lembram o que eu tenho que fazer para desenhar o campo de visão? Quem lembra?
É pra Qual o pegar a caminho mais imagem fácil? É, Imagem de quem? duas retas dos olhos do na motorista. velocidade. Isso, vou pegar a imagem do motorista. Então, ó, o espelho está aqui, né? Aonde estaria a imagem desse motorista? Aonde está a imagem do motorista, gente? Atrás Atrás do outro dele, lado. na mesma distância, tá? Ah, mas o motorista não está na frente do espelho. Como que eu vou desenhar a imagem dele? Não tem problema, ele não precisa estar na frente do espelho para existir a imagem dele, gente. Aliás, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. A pessoa não precisa estar na frente do espelho para existir a imagem dela do outro lado. Porque, por exemplo, pensa que o espelho está aqui. Eu estou aqui, o espelho está aqui. A minha imagem existe do outro lado. Tanto que, dependendo onde uma pessoa está, ela vai me ver no espelho, não vai? Sim ou não? Sim. Então, eu estou aqui. O espelho não está exatamente na minha frente. O espelho tá aqui um pouquinho distante de mim, do outro lado. Então, eu estou aqui, o espelho está aqui. Embora eu não esteja na frente do espelho, ele gera uma imagem, tudo que está na frente tem uma imagem do outro lado. E aí, dependendo de onde a pessoa está, ela vai conseguir ver a minha imagem, certo? Por isso que, embora o motorista não esteja na frente do espelho, existe a imagem dele. E a imagem dele vai estar a que distância? A mesma distância atrás do espelho. Então, seria mais ou menos aqui, né? Sim ou não? Sim? E agora, o que eu tenho que fazer? Vou desenhar duas retas agora, que saem da minha imagem, que saem da imagem do motorista e passam por onde? Pelo espelho. Isso, pelas bordas do espelho, porque eu quero ver o campo de visão inteiro meu, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ai, até ficou bonitinho. Finge que tá reto, gente. Quais pontos eu vou ver, então? 1, 2, 5 e 9. Tudo que tá nessa região aqui, ó. Então, 1, 2, 5 e 9. Alternativa C. Pro, é por isso que fala que carro tem ponto cego? Isso, sim. Exatamente, ó. Então, dependendo de onde a pessoa tá, você não enxerga, né? Por isso que tem que existir uma certa distância entre os carros, né? Porque dependendo de onde o carro estiver, você não enxerga olhando pelo espelho retrovisor. Na verdade, por isso que tem 3 espelhos no carro, né? Tem 2 na lateral e um na frente. Exatamente, tem que ter 3 espelhos para cobrir o maior ângulo possível. Porque com os 2 da lateral, você não consegue ver o que está no fundo. Por isso que precisa do que está na frente, o retrovisor da frente. E com os 2 da lateral também você não consegue, também não dá para ver tudo que está do seu lado, direito e esquerdo. Faz sentido? Fechou? Fechou. Bonitinho esse exercício, né? Vamos tentar fazer mais um só. Esse eu preciso fazer. Se não der tempo, quem quiser sair, fica à vontade, tá? Vou fazer o... Você queria esse do barbeiro, né, Manny? Aham. Tá, vou fazer o 13 com vocês e aí depois você tenta fazer o 15, que é da Unesp. Acho que o 15 foi o que caiu, né? Você fez a Unesp ano passado? Fiz. Esse 15 era do ano passado, eu acho. Não é? Foi esse. Eu vou fazer o 13, que é um pouco parecido. Beleza. E aí depois você tenta fazer o 14. A Unesp gosta de espelho, viu, gente? Sempre cai na Unesp, tá? Na USP, na FUVEST é mais difícil. Na FUVEST cai mais na segunda fase, tá? É muito raro cair na primeira. E no Enem também não é um assunto que cai muito. Se cai é sobre o fenômeno da reflexão.
No Enem não cai tanto o espelho, cai mais sobre a reflexão. Mas na Unesp, na Unicamp, cai razoavelmente bastante. Então vamos lá, esse aqui, ó. Esse aqui, o 13. Um barbeiro B segura um espelho plano 2 de espessura. Nossa, tá muito pequeno, né? Nem eu tô conseguindo ler direito. Deixa eu jogar para baixo aqui, eu vou aumentar. Ó, aqui. Um barbeiro B segura um espelho plano E2 de espessura desprezível paralelamente a outro espelho E1, também de espessura desprezível, permitindo que seu cliente A observe no espelho 1 o seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Tá? Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca no espelho E1, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Depende da cabeça, né? Tem umas cabeças com dimensões bem grandes, né? Mas tudo bem. Não vem ao caso. Então, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Ele quer saber a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca. Certo? Ou não? Certo. Sim? Primeiro, gente, ó, nós vamos ter o quê? Fala. Aí tem que levar em consideração a imagem do espelho 2 que vai ser refletida. Isso. Primeiro, eu não tenho que ver a minha nuca. Eu não posso pegar a imagem do espelho 1, porque o que eu vou ver? A minha imagem direto no espelho 1, o que eu vou ver? Eu vou ver a frente da minha cabeça. Eu vou ver meu rosto. Para eu ver minha nuca, por isso que ele pegou outro espelho, né? Por que o cabeleireiro pega outro espelho? Porque tem que refletir a parte de trás da sua cabeça aqui no espelho. Aí você vai ter a imagem aqui. A que distância vai estar a imagem? A que distância vai estar a imagem da sua nuca do espelho? A 0,6 metros. Isso, 0,6 metros. Faz sentido ou não, gente? Faz. Sim? A nuca está aqui e você vai ver a nuca aqui. Isso aqui é a nuca. Como ele falou que a cabeça tem dimensão desprezível, a gente pode considerar só a parte de trás. Então, aqui, a mesma distância, né? 0,6, então 0,6. E aí, o que vai acontecer? Essa imagem aqui, essa imagem vai servir de objeto para o espelho grande. Essa imagem aqui vai servir de objeto para o espelho maior que está na frente. A que distância vai estar essa imagem? Vai estar a imagem da imagem do espelho maior. A que distância... Ó, deixa eu repetir a pergunta, que foi confusa. A que distância vai estar a imagem do espelho? Vai estar a imagem da imagem do espelho menor. Nossa, que louco, né? A que distância vai estar a imagem da imagem do espelho maior? 2,2? Isso, porque é 0,6 mais 0,6 mais 1, né? 0,6 mais 0,6 dá 1,2. 1,2 mais 1, 2,2. Então, essa imagem vai estar 2,2 metros de distância aqui. Seria a nuca aqui, né? Essa aqui é a imagem da imagem. Aí, sim, aí na pergunta tá falando o que o cliente olha, né? Aí tem que pegar a distância dele do espelho também, né? Para somar. Isso. Então, qual seria a imagem da pessoa até a imagem da sua nuca que ele vê no espelho grande? Seria 3,2 metros. Faz sentido ou não? Faz.
Isso é um pouquinho mais complicado, né? Explica essa última parte de novo, professor. Eu me perdi. Qual parte? Essa que chegou no 3,2. 3,2? É porque a pergunta é: determine a distância entre o cliente, então a pessoa, né, que está ali na frente do espelho grande, entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca. A imagem da nuca está a 2,2 metros do espelho grande, não é? Sim. E aí o cliente está a 1 metro do espelho grande. Então, a imagem dele até a imagem da nuca, quer dizer, a distância dele até a imagem da nuca dele está a 3,2, porque é 1 mais 2,2. Sim? Entendi. Obrigada. Faz sentido? Uma dúvida, gente? Eu vou pegar? Deu. Eu queria fazer mais uma, mas não deu tempo. Eu queria fazer o 10. Mas vocês têm que almoçar, gente. Eu vou fechar. Tentem fazer os outros, tá? Tentem fazer, inclusive, o 10 ele é um pouquinho mais difícil. Quem não conseguir, me avisa, tá? Que qualquer coisa eu começo a próxima aula fazendo esse aqui, tá? Mas quem quiser, tentem fazer os outros e me avisem. Tem 16 exercícios, nós já fizemos... Quantos nós fizemos hoje? Nós fizemos o 1, o 2, o 3, o 9 e o 13. Ah, a gente fez um monte. Falta só mais 11. Façam o resto e aí na próxima aula a gente vai falar sobre os espelhos esféricos, tá? A gente já não vai mais falar dos espelhos planos. A gente vai falar de outro tipo de espelho que são os esféricos, tá bom? E aí complica um pouquinho mais. Beijos, queridos. Até a próxima aula. Bom fim de semana. Se protejam, se cuidem. Olha o Dia dos Namorados, hein? Cuidado. Usem proteção nos 2 lugares. Beijo, amores.